Existe um código na natureza, um veneno tão potente que uma única gota poderia silenciar uma orquestra inteira. Um predador invisível, que não caça, apenas espera, escondido nos lugares mais comuns. Nossa história começa aqui, não em um laboratório, mas em um funeral. O ar é pesado, não apenas pelo luto, mas por um presságio. Um grupo de músicos, contratados para consolar os vivos, serve-se de um prato que selará seu destino. O que se seguiu foi um terror silencioso, uma paralisia que a medicina não conseguia explicar. Foi preciso a mente de um homem, o bacteriologista Emily van Ermengen, para mergulhar na escuridão daquele banquete e caçar o assassino. Ele o encontrou, uma bactéria, e deu a ela um nome derivado do latim bótulus, salsicha, o veneno da salsicha. Mal sabia ele que, ao identificar a face da morte, ele havia acabado de batizar um fenômeno global. A jornada de como o veneno mais temido do mundo se tornou o elixir mais desejado. Esta é a história do Botox. Exatamente. A descoberta de Van Ermengen foi um marco, mas ele estava apenas arranhando a superfície de um agente biológico incrivelmente complexo e perigoso. O que ele identificou não foi apenas uma bactéria, mas o produto que ela gerava, a toxina botulínica, uma neurotoxina. O botulismo, a doença causada por ela, era aterrorizante. Não era uma infecção no sentido tradicional, mas sim um envenenamento. A toxina age na junção neuromuscular, o ponto de encontro entre os nervos e os músculos. Ela impede a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é essencialmente um mensageiro químico que diz aos músculos para se contraírem. Sem essa mensagem, os músculos ficam flácidos, paralisados. A morte geralmente ocorria por asfíxia, quando a paralisia atingia os músculos respiratórios. Era um inimigo invisível e implacável. E esse poder aterrorizante não passou despercebido no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, cientistas militares de várias nações, incluindo os Estados Unidos, viram o potencial da toxina botulínica purificada como uma arma biológica. Programas de pesquisa foram estabelecidos para produzir a toxina em massa e encontrar maneiras de dispersá-la. A ideia era criar uma arma que pudesse incapacitar ou eliminar tropas inimigas, sem destruir a infraestrutura. O agente X, como era conhecido nos Estados Unidos, era a toxina botulínica purificada. Foram desenvolvidos planos, inclusive um que envolvia o uso de cápsulas de gelatina contendo a toxina para assassinar oficiais inimigos. Um plano que, felizmente, nunca foi executado. Era o auge da paranoia da Guerra Fria e o veneno da salsicha estava sendo preparado para o campo de batalha. Vamos pensar nisso de uma forma mais prática. Imagine que seu sistema nervoso é como uma rede elétrica em sua casa e seus músculos são as lâmpadas. O cérebro envia um sinal elétrico através dos nervos e quando esse sinal chega na lâmpada, um interruptor químico, a acetilcolina, é acionado para acendê-la. A toxina botulínica, nesse cenário, é como um sabotador que vai a cada interruptor da casa e o quebra. O cérebro continua enviando os sinais. A eletricidade continua fluindo pelos fios. Mas as lâmpadas simplesmente não acendem. A paralisia do botulismo é exatamente isso, uma falta na comunicação final, um silêncio forçado, onde deveria haver movimento. A virada nessa história, a transição de arma de guerra para ferramenta terapêutica, começa de forma quase anônima nos anos 70. Em um laboratório em São Francisco, o oftalmologista Dr. Alan B. Scott estava procurando uma alternativa não cirúrgica para tratar o estrabismo, uma condição em que os olhos não se alinham corretamente devido a um desequilíbrio na força dos músculos oculares. A cirurgia era delicada e nem sempre bem-sucedida. Dr. Scott teve uma ideia radical. E se em vez de cortar e reposicionar um músculo mais forte,
ele pudesse simplesmente enfraquecê-lo temporariamente, permitindo que o músculo oposto alinhasse o olho. Ele precisava de algo que pudesse fazer isso de forma controlada e segura. E o que ele escolheu? A substância mais potente que ele conseguiu encontrar para induzir paralisia muscular localizada: a toxina botulínica tipo A. Depois de anos de pesquisa meticulosa em macacos, refinando a dose a níveis infinitesimais e garantindo que o efeito permaneceria localizado no músculo injetado, ele obteve permissão do FDA para testes em humanos. Em 1977, ele realizou a primeira injeção. O resultado foi um sucesso. Ele havia domado o monstro, o veneno que poderia matar em larga escala, quando purificado, diluído e aplicado com a precisão de um sururijão, podia curar. Ele chamou sua droga de Oculinum, a droga para o olho. A revolução havia começado, mas ninguém, nem mesmo o Dr. Alan Scott, poderia prever para onde ela estava indo. O sucesso do Oculino no tratamento do estrabismo abriu as portas para outras aplicações. Os médicos começaram a usá-lo para tratar o blefarospasmo, uma condição de piscar incontrolável e espasmos nos músculos ao redor dos olhos. Foi aqui que a história deu sua guinada mais inesperada. Uma de suas pacientes, a oftalmologista de Vancouver, Dra. Jean Carters, estava tratando a seus pacientes com blefarospasmo e notou um efeito curioso e consistente. Seus pacientes não apenas paravam de piscar incontrolavelmente, mas as ruguinhas entre as sobrancelhas, as chamadas linhas de expressão glabelares, também desapareciam, deixando a pele lisa. Eles ficavam radiantes, não apenas por terem a condição tratada, mas por parecerem mais descansados e jovens. As pessoas costumam pensar que a descoberta do Botox para fins cosméticos foi um plano de marketing genial desde o começo, mas na verdade foi um puro acaso, uma observação clínica atenta. A doutora Jean Carruthers mencionou essa observação ao seu marido, o Dr. Alacauster Carruthers, que era dermatologista. Inicialmente cético, ele foi convencido pela insistência dela e pela felicidade dos seus pacientes. A lenda diz que a recepcionista do consultório deles, Kathy Bickerton, estava frustrada com suas próprias linhas de expressão e se ofereceu para ser a primeira cobaia. Eles injetaram uma pequena quantidade da toxina na testa. O resultado foi transformador. As rugas desapareceram. Naquele momento, em 1987, eles perceberam que tinham em mãos algo muito maior do que um tratamento para espasmos oculares. Eles haviam encontrado a fonte da juventude em um frasco. A partir daí, os Carruthers iniciaram uma jornada de pesquisa clínica rigorosa. Eles sabiam que a ideia de injetar uma toxina mortal no rosto das pessoas para fins estéticos seria recebida com enorme resistência e ceticismo. Eles passaram anos documentando seus resultados, estabelecendo os protocolos de dosagem corretos, mapeando os músculos faciais para entender exatamente onde injetar para obter os melhores resultados sem criar uma aparência artificial ou congelada. Eles apresentaram suas descobertas em conferências dermatológicas e a reação inicial foi mista, variando da incredulidade ao fascínio. Mas os resultados visuais eram inegáveis. A empresa farmacêutica Allergan percebeu o potencial monumental e adquiriu os direitos do Oculino em 1991 e o rebatizou com o nome que se tornaria sinônimo de beleza e controvérsia: Botox. A Allergan investiu centenas de milhões de dólares em ensaios clínicos para provar a segurança e a eficácia do Botox para o tratamento de rugas. Foi um processo longo e caro. Eles precisavam convencer não apenas o FDA, mas também o público e a comunidade médica de que esse procedimento era seguro. O desafio era mudar a percepção pública de veneno para tratamento de beleza. Finalmente, em 15 de abril de 2002, o FDA concedeu a aprovação para o uso cosmético do Botox para o tratamento temporário de linhas de expressão moderadas a severas entre as sobrancelhas. Essa data é o marco zero da revolução cosmética moderna. A publicidade explodiu.
Celebridades começaram a usá-lo, muitas vezes em segredo no início, e o Botox rapidamente passou de um segredo de Hollywood para um procedimento comum em consultórios de dermatologia em todo o mundo. E isso mudou fundamentalmente nossa conversa sobre envelhecimento e beleza. Antes do Botox, as opções eram cremes tópicos com resultados limitados ou cirurgia plástica, um passo drástico. O Botox criou uma categoria intermediária. Ele normalizou a intervenção cosmética. As festas de Botox, onde grupos de amigos se reuniam para receber as injeções em um ambiente social, tornaram-se uma tendência. A conversa passou de "você fez alguma coisa?" para "onde você faz o seu Botox?" A Allergan investiu centenas de milhões de dólares em ensaios clínicos para provar a segurança e a eficácia do Botox para o tratamento de rugas. Foi um processo longo e caro. Eles precisavam convencer não apenas a FDA, mas também o público e a comunidade médica de que este procedimento era seguro. O desafio era mudar a percepção pública de veneno para tratamento de beleza. Finalmente, em 15 de abril de 2002, a FDA concedeu a aprovação para o uso cosmético do Botox para o tratamento temporário de linhas de expressão moderadas a severas entre as sobrancelhas. Essa data é o marco zero da revolução cosmética moderna. A publicidade explodiu. Celebridades começaram a usá-lo, muitas vezes em segredo no início, e o Botox rapidamente passou de um segredo de Hollywood para um procedimento comum em consultórios de dermatologia em todo o mundo. O mecanismo que permite essa transformação é ao mesmo tempo elegante e brutal em sua simplicidade. Como mencionamos, a toxina bloqueia a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Quando falamos de rugas de expressão, pés de galinha, linhas na testa, vincos entre as sobrancelhas, elas são causadas pela contração repetida dos músculos faciais ao longo de anos. Cada vez que você sorri, franze a testa ou demonstra surpresa, seus músculos faciais puxam a pele e, com o tempo, à medida que a pele perde elasticidade, essas dobras se tornam permanentes. O Botox não apaga a ruga na pele em si, ele vai à fonte do problema. Ao injetar Botox em um músculo específico, você o paralisa temporariamente. O músculo não consegue mais se contrair com a mesma força. A pele sobre ele relaxa e a ruga se suaviza ou desaparece. Podemos imaginar como isso funciona pensando em uma folha de papel. Se você amassar repetidamente a folha no mesmo lugar, ela ficará com um vinco permanente. Agora imagine que suas mãos são os músculos e o papel é a sua pele. O Botox não tenta desamassar o papel. Em vez disso, ele impede que suas mãos consigam amassar aquela área específica. Com o tempo, sem a força constante de ser amassada, a folha de papel, sua pele, pode relaxar e o vinco se torna muito menos visível. É por isso que o Botox é mais eficaz em rugas dinâmicas, aquelas causadas pelo movimento, do que em rugas estáticas, que estão presentes mesmo com o rosto em repouso. E é também por isso que o efeito é temporário. O corpo, em sua incrível capacidade de regeneração, eventualmente cria novas terminações nervosas para contornar o bloqueio, e o músculo acorda novamente após alguns meses. A ascensão do Botox foi mais do que uma história médica, foi um fenômeno cultural. Ele chegou em um momento perfeito, no início do século XXI, com o boom da cultura das celebridades, a ascensão dos reality shows e uma obsessão crescente com a imagem e a juventude. O procedimento era rápido, minimamente invasivo comparado a uma cirurgia plástica, e os resultados eram visíveis em poucos dias. Ele democratizou o anti-envelhecimento. Não era mais necessário passar por uma cirurgia de lifting facial com seus custos, riscos e tempo de recuperação. Uma visita na hora do almoço ao dermatologista poderia apagar anos do rosto. Essa conveniência foi um fator chave para sua popularização massiva. E isso mudou fundamentalmente nossa conversa sobre envelhecimento e beleza. Antes do Botox, as opções eram cremes tópicos com resultados limitados ou cirurgia plástica, um passo drástico. O Botox criou uma categoria intermediária. Ele normalizou a intervenção cosmética.
As festas de Botox, onde grupos de amigos se reuniam para receber as injeções num ambiente social, tornaram-se uma tendência. A conversa passou de "você fez alguma coisa?" para "onde você faz o seu Botox?". No entanto, essa popularidade também trouxe uma série de dilemas. A busca pela perfeição sem rugas levou ao fenômeno da face congelada, onde o uso excessivo eliminava não apenas as rugas, mas também a capacidade de expressar emoções. A testa lisa e móvel tornou-se um estigma em si, um sinal revelador de que alguém havia ido longe demais. Exatamente. A linha entre parecer descansado e parecer feito tornou-se o campo de batalha estético da era do Botox. Isso gerou um debate profundo sobre autenticidade e expressão. Nossas expressões faciais são uma parte fundamental da comunicação não verbal. Um sorriso genuíno, uma testa franzida em preocupação, olhos arregalados de surpresa. Tudo isso depende de um balé complexo de contrações musculares. O que significa, como sociedade, quando começamos a amortecer essa capacidade em nome da estética. A atriz que não consegue mais franzir a testa em uma cena dramática, ou o executivo que mantém uma expressão neutra e inescrutável em uma negociação, esses são os novos dilemas culturais trazidos por essa toxina. Veja bem, a questão não é apenas sobre vaidade. Ela toca em algo mais profundo sobre nossa identidade. As pessoas costumam pensar no rosto como uma tela passiva, mas ele é um órgão de comunicação ativo. O Botox, em sua essência, limita a amplitude dessa comunicação. O dilema para o usuário e para o médico é encontrar o equilíbrio perfeito, suavizar as marcas do tempo sem apagar a história e a personalidade gravadas no rosto. É uma forma de biohacking, uma intervenção tecnológica em um processo biológico natural, o envelhecimento. E como qualquer tecnologia poderosa, ela traz consigo um conjunto complexo de responsabilidades e consequências não intencionais, forçando-nos a questionar o que consideramos natural e o que estamos dispostos a sacrificar em nossa busca pela beleza idealizada. Além da estética, a história do Botox continuou a evoluir em direções que nem mesmo o Dr. Alan Scott ou os Carothers poderiam ter imaginado. O mesmo mecanismo de paralisia muscular controlada que apaga rugas provou ser eficaz para uma vasta gama de condições médicas. Pessoas que sofrem de enxaquecas crônicas encontraram alívio com injeções de Botox na cabeça e no pescoço, que ajudam a relaxar os músculos tensos que podem desencadear as dores. Pacientes com hiperidrose ou suor excessivo podem receber injeções nas axilas ou nas palmas das mãos para bloquear os sinais nervosos que ativam as glândulas sudoríparas. A lista continua a crescer de forma impressionante. Urologistas o usam para tratar bexiga hiperativa, relaxando o músculo da bexiga para reduzir a urgência e frequência urinária. Fisiatras o utilizam para aliviar a espasticidade muscular severa em pacientes que sofreram derrames ou têm paralisia cerebral, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida. Até mesmo na odontologia, ele é usado para tratar o bruxismo, a condição de ranger os dentes, relaxando os músculos masséteres. A toxina, que já foi sinônimo de veneno e depois de vaidade, agora está se estabelecendo firmemente como uma droga versátil e poderosa em quase todos os campos da medicina. É uma prova notável de como a compreensão científica pode transformar uma substância temida em uma ferramenta de cura. Essa expansão terapêutica também ajudou a legitimar ainda mais seu uso cosmético. Se a mesma substância pode tratar uma condição médica debilitante, como a distonia cervical, e também suavizar pés de galinha, isso muda a percepção pública. A droga ganha um status de seriedade e versatilidade. No entanto, a dualidade permanece. O mercado global do Botox hoje vale bilhões de dólares, impulsionado predominantemente pelo desejo cosmético. Ele se tornou um pilar da indústria da beleza, um procedimento tão comum em algumas demografias quanto o pilar o cabelo ou fazer as unhas. A pressão social, especialmente sobre as mulheres para manter uma aparência jovem, é imensa, e o Botox é frequentemente apresentado como a solução mais fácil e eficaz. Vamos pensar nisso de uma forma mais prática. A
A indústria da beleza é construída sobre a criação de uma necessidade e a venda de uma solução. Por séculos, essa solução eram cremes, loções e maquiagem. O Botox representou uma mudança de paradigma. Ele não cobre a imperfeição, ele a desliga na fonte. Imagine a diferença entre pintar por cima de uma rachadura na parede e realmente consertar o gesso por baixo. O Botox é como consertar o gesso. Essa eficácia inegável o tornou uma ferramenta de marketing incrivelmente poderosa, mas também cria um ciclo de dependência. Como o efeito é temporário, os clientes precisam retornar a cada 3 a 6 meses para manter os resultados, criando um fluxo de receita constante para médicos e para fabricante. É um modelo de negócios brilhante, construído sobre a biologia do nosso próprio corpo. Ao olharmos para o legado desta toxina, vemos uma história de ironia e transformação. Uma substância nascida da deterioração de alimentos, estudada como uma arma de destruição em massa, encontra seu primeiro propósito nobre ao ajudar crianças a enxergar direito. Então, por acaso, descobre-se que ela pode apagar as marcas do tempo, desencadeando uma revolução cultural que muda a face, literalmente, de milhões de pessoas. E, finalmente, seu poder de silenciar músculos é aproveitado para tratar dezenas de doenças dolorosas e incapacitantes. É uma jornada que desafia qualquer categorização simples. O Botox nos força a confrontar questões fundamentais sobre nós mesmos. O que é beleza? O que é envelhecer? Qual o preço da perfeição? Ele expõe a tensão entre aceitar nossa biologia e o desejo humano de transcendê-la. A história do Clostridium botulinum e sua toxina é a história de como a ciência pode pegar o agente mais mortal da natureza e, através da engenhosidade, da curiosidade e de uma dose de sorte, transformá-lo em uma ferramenta que cura, embeleza e provoca. A revolução que começou em um frasco rotulado como perigo está longe de terminar e seu impacto continuará a se desenrolar em nossos rostos e em nossa cultura por muitos anos. Ele também levanta um debate sobre o acesso e a desigualdade. Inicialmente um luxo para os ricos e famosos, o Botox tornou-se mais acessível, mas ainda representa um custo significativo para a maioria da população. Isso cria uma nova forma de divisão social, onde a capacidade de parecer jovem e fresco pode estar ligada ao status socioeconômico. Em um mercado de trabalho competitivo, onde a aparência pode influenciar a percepção de vitalidade e competência, a capacidade de apagar as linhas de preocupação pode ser vista não apenas como vaidade, mas como investimento na carreira. Isso adiciona uma camada de pressão e complexidade ao debate. As pessoas costumam pensar que as decisões cosméticas são puramente pessoais, mas elas são profundamente influenciadas pela sociedade. Podemos imaginar a pressão sobre um ator de 50 anos competindo por papéis com outros de 40. Ou uma executiva em uma cultura corporativa que valoriza a juventude e o dinamismo. O Botox se insere nesse contexto não como uma simples escolha estética, mas como uma ferramenta estratégica. A questão se torna: até que ponto estamos moldando nossa biologia para nos encaixarmos em padrões culturais e econômicos? E o que acontece com aqueles que não podem ou escolhem não participar desse jogo de otimização da aparência? A crítica mais contundente ao fenômeno Botox talvez seja a de que ele promove uma visão padronizada da beleza, uma espécie de rosto internacional, sem linhas, sem falhas, e, em última análise, sem muita individualidade. Críticos culturais argumentam que, ao apagar as linhas que contam a história de nossas vidas, as risadas, as preocupações, as tristezas, estamos nos empobrecendo expressivamente. A beleza, argumentam eles, reside também na singularidade e na autenticidade das imperfeições. E a busca incessante por uma tela em branco pode o levar a uma forma de mesmice estética. E há também o lado mais sombrio do mercado, a proliferação de praticantes não qualificados e produtos falsificados. A popularidade e o custo do procedimento criaram um mercado negro perigoso. Histórias de injeções mal administradas, que resultam em pálpebras caídas, assimetria facial ou problemas de saúde mais graves, são um lembrete constante de que, por trás da promessa de beleza, ainda existe uma neurotoxina potente. A escolha de um profissional qualificado e experiente é crucial,
Mas a busca por um preço mais baixo pode levar a consequências desastrosas. É o paradoxo do Botox, uma substância que exige precisão médica extrema, sendo tratada por vezes com a casualidade de um tratamento de beleza qualquer. Olhando para o futuro, a pesquisa com neurotoxinas está apenas começando. Os cientistas estão explorando outras cepas da toxina botulínica e desenvolvendo novas formulações com durações diferentes e efeitos mais específicos. Há pesquisas promissoras sobre seu uso no tratamento da depressão, baseada na teoria do feedback facial, a ideia de que nossas expressões faciais podem influenciar nosso humor. Ao impedir a capacidade de franzir a testa, o Botox poderia, teoricamente, ajudar a aliviar os sintomas da depressão. Se comprovado, seria mais uma reviravolta extraordinária na história desta molécula. Veja bem, a jornada do Botox é a crônica perfeita da engenhosidade humana. Há uma história sobre pegar o medo da morte por envenenamento, o medo da guerra biológica, o medo do envelhecimento e transformá-lo em controle. Controle sobre uma doença, controle sobre o músculo, controle sobre a aparência do nosso próprio rosto. A toxina botulínica não mudou. O que mudou foi nossa compreensão e nossa capacidade de manipulá-la. De uma colherrada de chá que poderia matar uma cidade, a microgramas que podem devolver a visão ou a confiança. A história do Botox é, em última análise, uma história sobre a dose e sobre como, na medicina e na vida, a diferença entre o veneno e o remédio é muitas vezes uma questão de quantidade. A análise termina aqui, mas a conversa continua nos comentários. Se essa forma de desvendar narrativas te agrada, considere se inscrever para acompanhar nossas futuras investigações e deixe sua curtida para apoiar o canal. Sua perspectiva e sugestões são sempre bem-vindas e lidas com atenção. Até o próximo vídeo!